Oi. Na verdade, eu vou falar de movimento maker, não vou falar do fazedores. Dá para começar aí o trem? Primeira coisa que estou vendo é que eu sou o mais careta que tá aqui hoje. E, pô, tá sendo interessante. Tô com a cabeça pulsando já, assim, de tanta informação. Bom, eu sou engenheiro da computação, sou mineiro de Araguari. Comecei a programar bem moleque, com 8 anos de idade, e acabei indo para a Unicamp fazer engenharia da computação. Trabalhei com supercomputação, que o Silvio Meira disse aí, fiquei fazendo pesquisa em supercomputação há muito tempo. Criei uma startup que chamava BlogBlogs, foi quando eu conheci o Beto, então é legal voltar aqui para o Rio e ver um monte de gente que a gente vê só de vez em quando, né? Mas, recentemente, eu resolvi montar essa história que era o Fazedores, e eu vou falar um pouco disso porque eu acho que tem uma onda nova acontecendo aí, que tem tudo a ver com essa história que a gente ouviu o pessoal falar aqui. Eu acho que vale a pena ficar atenta para ela, porque todos nós podemos participar disso, e é disso que eu quero falar aqui um pouco. Vamos ver se vai rolar aqui. Parece que tá com pau, né, o negócio aqui. Só passar. Passar? Uia. Vamos lá? Tá meio tenso o negócio aqui, que você passa um e ele vai 3. Vamos ver. Bom, beleza. O ser humano sempre fez coisa, né? Desde a primeira ferramenta lá na época das cavernas, a gente está o tempo inteiro construindo coisas. E o que aconteceu, acho que de um tempo para cá, que a gente começou a perder, primeiro, essa capacidade de fazer coisas. As coisas começaram a vir muito prontas, sem ter possibilidade nenhuma de você mexer, de você consertar, etc. Tem coisas hoje que você não consegue trocar a bateria. Você pegar um iPhone mesmo, você não consegue trocar a bateria do telefone. Não vamos esquecer as gambiarras do brasileiro, que são sempre maneiras super criativas assim, de fazer coisas usando muito pouco recurso. E essa coisa não é tão nova, né? Quando a industrialização começou a acontecer, um monte de gente começou a ficar incomodada com aquilo que estava rolando, porque eles falaram assim, ó, tem um monte de coisa que está sendo construída sem nenhum tipo de arte, ou tem um monte de artes sendo construída sem nenhum tipo de utilização. Então, a origem do movimento maker vem de lá de trás, com o movimento Arts and Crafts, quando os caras começaram a tentar preencher o gap entre arte sem utilidade nenhuma e coisa industrial sem design nenhum. Então, lá atrás, a gente já viu um pouco das origens dessa história do movimento Faça Você Mesmo, que depois deu origem ao movimento Maker, acontecer. Então, para que isso aqui? Para a gente ver que essa coisa não é tão nova. O que muda é um aspecto grande de tecnologia, especialmente por conta da internet, que é o que está mudando bastante a maneira com que o movimento Maker está mudando o mundo. Depois a gente viu, por volta ali, às vezes no começo do século XVIII, ou um pouco depois, a história do faça você mesmo. As pessoas começando a voltar a tentar elas mesmas se conectarem com as coisas que elas usavam no dia a dia. No Brasil, a gente não tem tanto dessa cultura aqui no nosso dia a dia, mas você vai para outros lugares, é muito comum as pessoas estarem fazendo quase tudo de concertos domésticos, de pintura na casa dela, de maneira bastante frequente. Você vai para os Estados Unidos, é muito comum. Qualquer filme da cultura americana que você vê, tem aquele casal que, uma vez que casou, eles vão pintar a casa dele. Essa é uma coisa que faz parte do dia a dia ali. E o que é essa história do movimento maker, né? O que é essa onda nova que está chegando? No fundo, é uma releitura do movimento Faça Você Mesmo, só que com uma pegada tecnológica bastante forte, onde a gente tem, primeiro, um componente aí de tudo que a gente aprendeu com a internet nos últimos anos. Se você pensar, especialmente nos últimos 10, a gente aprendeu muita coisa com a web, maneiras diferentes de se trabalhar. Toda a história da colaboração, a história da cocriação, a história dos designs abertos, e a gente começou a poder pegar tudo isso de novo e aplicar na história do Faça Você Mesmo. Então, um exemplo legal é o Instructables, onde as pessoas estão criando seus projetos e mostrando para os outros como fazer aquilo. Novos projetos estão saindo daí e tem muito conhecimento sendo gerado dessa maneira. Um outro aspecto importante dessa onda nova, que é o movimento maker, é toda a história do hardware aberto. A gente vê, se a gente olhar para a própria história da internet, a internet só é o que é hoje por conta do software livre, né?
o core de toda a internet é baseado em software aberto, baseado em sistemas operacionais abertos, em aplicações abertas. Só que até pouco tempo atrás era impossível se pensar em hardware aberto. O próprio Stallman, né, teve um evento, acho que foi em 96, 2006, eu não me lembro exatamente, que ele falou: pô, eu não vejo razão nenhuma e nenhuma utilidade em design de software, de hardware aberto. Por uma única razão: é muito difícil copiar hardware, né? Software, de maneira diferente de hardware, tudo que você precisa para mexer com software é um computador e mais software. Então, uma vez que você baixou uma ferramenta de desenvolvimento e um pouco de código-fonte, você está pronto para trabalhar com software livre. Com hardware, não. Você tem um monte de elementos para trabalhar com hardware que impediam isso de acontecer. Só que o que aconteceu nos últimos anos, tem uma tendência interessante, que a gente começou a digitalizar todo o design ferramental para trabalhar com hardware, e a gente começou a padronizar isso, e essas ferramentas começaram a ficar acessíveis para outras pessoas. Então, passou a ser viável falar de hardware aberto. Primeira coisa, o design elétrico começou a ser fácil de ser manipulado. Para vocês terem uma noção, alguns anos atrás eu trabalhei numa empresa que fabricava hardware de solução de pagamento. Para comprar um software de design, a gente pagou $1 milhão de licença, numa licença na época era de Mentor Graphics. Hoje você consegue baixar vários tipos de software diferentes, faz exatamente o que a gente fazia naquela época, que não custa nada. Você pode baixar gratuitamente da web, com todas as bibliotecas de componentes, etc. Então, essa coisa passou, essa dificuldade, ela não existe mais. Depois a gente começou a ver vários outros padrões para quê? Para disseminar os design mecânicos, a descrição dos componentes, etc. Então, todas as camadas que eu precisava para trabalhar com hardware, que eram impossíveis antes, ficaram possíveis. O design elétrico, o firmware, o software. A única coisa que ainda não tem como fazer são os componentes que você vai ter que comprar de alguma maneira. E, no final, você tinha toda a questão de, tá bem, uma vez que eu tenha o design, o código aberto, etc., como é que eu fabrico essa coisa? E esse é um outro aspecto importante do movimento Maker, que é toda a história de fabricação digital. À medida com que o design ficou digital e começaram a aparecer equipamentos como, ou se popularizar equipamentos como impressora 3D, máquinas de controle numérico computadorizado, máquinas de corte a laser, o gap entre design e produção ficou acessível ao clique de um botão. Eu pego um modelo 3D de uma peça qualquer, coloco numa impressora 3D e a impressora vai fabricar a peça para mim. Então, é como se eu começasse a trazer características, como vamos dizer assim, habilidades sobre-humanas para um leigo, habilidades super técnicas para um leigo. Eu não tenho habilidade nenhuma de modelagem, né? Mas, trabalhando com uma impressora 3D, eu posso criar modelos tridimensionais super sofisticados, além do que eu conseguiria fazer. Então, quando a gente junta movimento Faça Você Mesmo, com tudo que a gente aprendeu com a rede, com fabricação digital e com hardware aberto, a gente começa a ver as bases dessa história, que é o tal do movimento Maker, e tem muita coisa legal acontecendo com isso, né? O que as pessoas estão fazendo com isso? Basicamente de tudo. A primeira coisa legal, quando a gente fala de movimento Maker, é não achar que o movimento Maker tem a ver só com Arduino, impressão 3D, etc. A gente está falando de praticamente todo o ramo de criação. Culinária, genética, marcenaria, muita coisa que vocês acabam fazendo lá na Laboriosa, ou seja, todas as diferentes áreas de produção, a gente está vendo coisas feitas por pessoas comuns e disseminando os designs disso na rede. Muita coisa legal está acontecendo com isso. A primeira é que a gente começa a poder fugir da história de que quem produzia era só quem tinha bastante acesso ou bastante capital ou condições para poder fazer aquela produção. Relógios inteligentes, por exemplo. Esse relógio que você vê aqui, que é o que o Beto está usando, é o primeiro relógio inteligente que teve sucesso, né, muito antes dos que a gente viu, da Samsung, da Apple, etc., e foi criado por um bando de caras que tiveram a ideia, suportaram o projeto deles, financiaram o projeto deles numa plataforma de crowdfunding, e é um projeto que hoje você vai em qualquer loja nos Estados Unidos de eletrônico, você pode comprar o hardware lá. Essa mudança é importante. Mais importante do que o aspecto tecnológico é que você mudou o poder de quem pode fazer as coisas, que tem a ver um pouco com por que estão chamando essa história de Maker Movement como uma nova revolução industrial. Outra coisa legal é que você quebrou também o paradigma de que as coisas que seriam pesquisadas e fabricadas seriam só as coisas que teriam um aspecto econômico bastante forte. Quando você pensa, por exemplo, em próteses
de uma prótese de muito baixo custo e super customizada para pessoas com deficiência é uma coisa muito difícil de fazer, porque cada pessoa tem uma necessidade muito específica, os tamanhos são muito específicos. Então, o que você acabava tendo era ou coisas muito caras, inacessíveis para as pessoas, ou coisas muito padronizadas que não resolviam o problema de todo mundo. E aí você começa a ver um monte de projetos que estão... Inclusive, existe uma gama de modelos de próteses que você pode construir com equipamentos que você consegue em qualquer hackerspace, etc., resolvendo problemas de um monte de gente que não estava sendo atendida simplesmente porque não era interessante, vamos dizer, economicamente, né? Essa história hoje é uma cultura bastante forte, muita coisa está sendo escrita sobre esse assunto, tem muita empresa nascendo desse processo, muita gente começa por um caminho legal, eventualmente se perde, uma história legal, a própria história da MakerBot, que foi uma das impressoras 3D que ficaram mais populares que tem. Ela começou como um projeto aberto, eles fecharam o projeto no meio do caminho, hoje, e recentemente foi vendida por quase $500 milhão para uma das grandes empresas de impressão 3D no mundo. Mas tem muita coisa que continua com essa característica de abertura e colaboração, né? E aí o que é legal nessa história é o seguinte, pessoal, tá bom, por que então chama o movimento Maker de uma nova revolução industrial? A gente já teve outras revoluções industriais, né? Primeiro a gente tentou sair de produção manual para algum tipo de produção com máquina, especialmente na área têxtil, por volta de 1760, teve uma mudança drástica na quantidade de coisas produzidas. Muita gente associa o começo da melhoria de qualidade de vida nas cidades da Europa e para as pessoas que tinham menos condições com essas revoluções tecnológicas, e depois a Revolução Industrial mais focada em tecnologia e modelos produtivos, onde a gente viu chegada de energia elétrica e a linha de produção no que eles chamam de segunda revolução industrial. Só que nenhuma dessas vezes a gente viu um processo de descentralização do poder de produção. Basicamente, você foi concentrando cada vez mais. Antes eram teares individuais, passaram para ser teares de maior escala, pouca gente produzindo, agora superprodução em massa. E aí o movimento Maker começa a trazer uma mudança diferente nesse aspecto, e essa é outra coisa que eu acho muito legal desse processo. Se a gente pensar como é que era antes, fluxo, desde ter uma ideia até produzir um produto qualquer, ideia, prototipação, pesquisa de mercado, marketing, produção, distribuição, e quem poderia fazer isso e para quem, antes as ideias sempre surgiram mais ou menos nos mesmos lugares, mas criar um protótipo era demorado e caro. Por exemplo, eu tentei fazer para a Hypercon na época um protótipo de um computador para ser usado no SUS, e eu levei semanas para conseguir criar um primeiro modelo mecânico, gastei uma puta bala para poder gerar os moldes para aquilo. O processo inteiro era bastante caro, que no final ficou inviável. Pesquisa de mercado. Às vezes você tinha que desenvolver o produto, colocar na rua, fazer pesquisas super caras, levar um montão de tempo. E, em geral, o resultado da pesquisa não te ajudava muito. Muito caso de produto que foi feito pesquisa disse que o produto ia funcionar, ele ia para a rua, as pessoas não compravam. Marketing. Caro pra caramba. Produção cada vez mais difícil e só quem tinha bastante condição ou em volumes gigantescos tinha condição de fazer. E o principal, quem poderia produzir? Só quem tinha bastante acesso a capital. Movimento Maker, a gente começa a mudar isso de maneira drástica. Prototipação, você faz hoje, você vai lá no Garoa Hacker Club, você vai no Laboriosa, você vai num monte de lugar que tem um monte de equipamento onde você pode usar, você pode construir seus protótipos ali de maneira bastante rápida, super eficiente. Pesquisa de mercado. Você sobe um projeto para o Catarse ou para o Kickstarter, se o projeto tiver aceitação e tiver gente suficiente para bancar o projeto, já é um sinal de que o projeto terá mercado. Ou você vai encontrar rapidamente qual é o nicho que quer comprar aquilo. Então, de novo, o que era bastante caro passou a ser feito de maneira social e mais eficiente. O marketing da mesma maneira, mas o principal é a mudança em quem está podendo fazer essas coisas. Hoje eu, você, qualquer pessoa pode estar envolvida nesse processo. Eu tenho um brinquedo que eu estou construindo já faz um tempo, não com o objetivo de vender, etc., mas eu queria uma ferramenta para ajudar minhas filhas, eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 1,5 e uma de 3 anos e meio, para criarem consciência de consumo de energia de uma maneira diferente da que eu tive. E aí eu criei uma boneca, que essa boneca ficasse mais feliz ou triste, dependendo de como é que estava o consumo de energia da minha casa. Eu falei, pô, mas eu vou fazer esse negócio. E o que é legal é que todos os elementos que eu precisava para fazer isso, primeiro, estavam acessíveis para mim e grande parte alguém já tinha desenvolvido pelo menos um pedaço
e eu consegui encontrar essas coisas na rede. Então, essa coisa não é mais só ficção ou uma historinha legal. É um negócio que realmente está ao alcance da gente. E outra coisa que é bem legal é que você passa a produzir coisas sobre medida para quem tem interesse. Não precisa esperar que 1 milhão de pessoas vá comprar seu produto. Você pode fazer isso em escala bastante pequena. Vejam só os projetos, a maioria dos projetos de crowdfunding. E por aqui no Brasil, né, quando eu comecei o Fazedores, a ideia do Fazedores era falar o seguinte, falar, poxa, eu gostaria de ver um lugar no Brasil para ajudar as pessoas a encontrarem conhecimento para esse tipo de coisa, ajudar a fomentar a cultura maker no Brasil. Eu montei um blog, coloquei o blog no ar e resolvi fazer uma pesquisa sobre como é que era a percepção das pessoas, obviamente das pessoas das minhas redes, né? Não é uma amostra, vamos dizer assim, válida estatisticamente, qual que era a percepção deles do movimento maker. Eu fiz algumas perguntas, eu vou compartilhar um pedaço aqui com vocês, mas eu vou publicar o resultado todo da pesquisa em mais algum tempo. Na verdade, eu vou levar esse material para o South by Southwest o ano que vem. Acabou de ser aprovada a apresentação lá. Qual a familiaridade das pessoas com o movimento maker? A maioria no Brasil ainda não sabe exatamente o que é isso. Então, a sacada aqui é muito simples. Essa coisa aqui está apenas começando, o que é legal, porque tem oportunidade para muita gente entrar na onda agora e participar de maneira bem ativa no que está vindo por aí. A maioria das pessoas que estão envolvidas de maneira ainda muito superficial. Você não tem ainda uma indústria maker bastante forte, você não tem ainda um ecossistema de espaços tão sofisticado igual já tem lá fora. De novo, a mesma ideia, a coisa está apenas começando. Mas o mais legal é que mesmo as pessoas com pouco a familiaridade com aquilo têm a noção de que isso pode ser bastante importante para o Brasil. E importante em que tipo de coisa? Em N aspectos. Um aspecto interessante é o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, como uma maneira de vamos dizer assim, de trazer de volta para os Estados Unidos a parte mais interessante da indústria. Os Estados Unidos começou a voar toda a produção industrial deles para a China. Isso gerou um problema para eles. Eles falaram, poxa, mas talvez com o movimento maker e essa cultura, e vamos dizer assim, o empreendedorismo maker, a gente possa trazer isso de volta para cá. Porque com esse tipo de tecnologia, trabalhando em coisas com volumes menores, é possível ser eficiente, apesar da mão de obra ser mais cara. Então, existe lá um esforço organizado para trazer vários aspectos de produção industrial de volta para os Estados Unidos, em cima de muita dessas tecnologias que a gente está vendo aqui. E qual que é a sugestão que eu deixo aqui? Vamos botar para fazer. A gente está vendo a Hackathon aí, que é uma maneira legal, às vezes, de entender como é que essas pessoas trabalham. Eu tento lá, tem 2 meninas. A primeira coisa que quando eu penso na vida delas assim, primeiro, que eu imagino que dentro de 10, 15 anos eu vou ser completamente incapaz de ajudá-las com o que elas vão ter que estudar, pela velocidade com que as coisas estão mudando. Eu não consigo imaginar como sugerir elas a estudar um ou outro assunto com o que vem por aí de evolução tecnológica. Mas eu gostaria muito que elas soubessem que elas podem fazer qualquer coisa, que tivessem curiosidade para entender como é que as coisas funcionam e que rompessem as barreiras do que normalmente a gente concebe como coisa que mulher pode fazer ou mulher não pode fazer. Então, a Manu, que é a mais velha, você pergunta para ela o que ela vai ser quando crescer, ela fala que vai ser engenheira de foguete. Eu fiz bastante lavagem cerebral, mas um dia ela estava bem cansada, ela falou engenheira de fogão. Eu falei, porra, não adiantou nada, né? Mas o que é legal é você ver que o vocabulário dela já mudou. Ela vem falar, ela fala, pô, pai, esse negócio é um robô, esse negócio é um circuito, essa coisa pode ser programada, já faz parte do dia a dia dela, esse tipo de vocabulário. Como que a gente pode mexer com isso? Tem um monte de espaço legal. O Marcum, que está aqui, tem um espaço também. Começa a aparecer uma rede de makerspaces, hackerspace, fab labs e muitos espaços interessantes nas escolas também. Na tela do fundo aqui tem a página do Garoa Hacker Club lá em São Paulo, mas tem equivalentes em vários lugares. Ou ajude a montar um espaço na sua comunidade, no lugar que você mora. Muitos eventos, muitos meetups, feiras interessantes, hackathons. Em geral, essa comunidade gosta de ajudar as pessoas a aprenderem a fazer as coisas.
Eu já dei vários cursos de Arduino lá em São Paulo. O projeto do medidor de energia, que é a base desse meu projeto da boneca, eu já fui ensinar para as pessoas como fazer, já publiquei como fazer. Até o pedaço da boneca eu também já coloquei no ar. E tem muitos sites e muitos blogs com conhecimento disponível ali. Esse é o makers.net, que é uma pessoal em São Paulo que está dando curso sobre esse assunto. Até não quero mostrar assim que, apesar de eu estar lá com fazedores, eu acredito muito nesse espaço de colaboração entre essas pessoas. E, por fim, quem tiver tempo e saco e curiosidade, dê uma olhada lá no fazedores.com. E o que é legal é, uma vez que você criou, construa aquela ideia que você teve e compartilhe, porque assim mais gente vai poder fazer esse tipo de coisa. É isso. Valeu. Obrigado ao Manuel Lemos.